Olá, meu nome é Dalton Sessô, sou professor de artes e no meu trabalho eu costumo utilizar diversos tipos de materiais, né? E aqui o Pato Artista é basicamente um espaço que eu compartilho um pouco do meu conhecimento. Então vamos conferir hoje um pouquinho aí o processo de lápis de cor. Então com lápis eu começo sempre pensando no processo, né, do escuro, né, primeiro, ou seja, a parte de sombra, e depois a parte de luz, né, para depois seguir com a cor do objeto em si. Como a gente vai trabalhar com cores complementares aqui no caso, né, para ajudar a fazer a sombra, por isso que eu já taquei uma cor mais magenta para fazer demarcar a sombra mais escura. Em seguida, já como a luz que incidia no meu objeto tinha uma característica mais fria, decidi pelo usar o lápis azul claro, né, para fazer toda essa marcação, né, marcação desde os brilhos que vão ser brancos, né, estourados brancos, mas já passar um azul claro geral assim para eu saber até o tom assim que vai ter que atingir, né, como que vai misturar as cores a partir dali. Aí eu usei depois um marrom mais escuro para me ajudar na mixagem ali de cores, né, pensando que sempre que eu tenho que fazer uma transição, vamos dizer assim, tipo do magenta, pensando que vai prosseguir por um preto cromático e aí depois sim por um verde, né. Também usei no caso cinzas, né, tons de cinza, porque a transição quando você vai fazer com lápis de cor, você tem que considerar também a saturação que tem determinado objeto, determinado assunto que você está reproduzindo, né. Se você tiver uma cor muito viva, você não vai usar cinzas, né, você vai usar mais a transição de cores mesmo, um verde mais escuro, um verde mais claro, né, por exemplo. Claro que vai ter verdes que vão ter, por exemplo, cores terrosas, né, ou cores mais acinzentadas, dependendo do seu conjunto de lápis de cor. Então isso vai afetar, né, na percepção que você tem do objeto. Então, como o meu objeto aqui no caso essa jarra, a cor dele não era um verde, mas não era um verde tão saturado, né? Então eu usei verdes mais terrosos assim para me ajudar na transição e cinza principalmente. Então basicamente foi esse o processo, né, que eu utilizei. Então depois, uma vez que eu defini bem a luz e sombra, né, aí fica mais fácil de eu pensar depois só focar na parte dos volumes, né, e utilizar as cores de transição dos vários tons de verde, né, que vai ter a jarra. É comum assim de ir e voltar, né, precisar acertar, por exemplo, tons mais, de novo, né, tons mais com sombra, um pouco mais de sombra, né, colocar o cinza, né, e aí você vai acertando, né, a cor e o tom que você deseja de fato, né. Às vezes você também tem que voltar, por exemplo, pro azul e fazer mais a parte de deixar um pouco mais a influência, né, do azul, por exemplo, na cena. Essas coisas assim, tipo, no lápis ele é muito gostoso mesmo de mexer, né, ele permite essas correções de rumo, né, porque ele é um processo mais lento assim em comparação com tinta, né. Tinta é um pouquinho mais drástico assim. Tirando o óleo, né, que o óleo você consegue ainda tem que passar mais camadas por cima, né. Mas por exemplo, a aquarela assim já é uma coisa que você tem que planejar diferente, né. Você tem que planejar muito bem antes do que você vai fazer, né. No lápis assim, tipo, mesmo que se você erre no começo assim, tipo, você já vê logo de cara, você já consegue mudar o rumo e aquilo lá que às vezes você passou não tava numa cor tão legal, nem cria um efeito muito forte, assim, né? Não cria um impacto, né? Até porque você não pode também começar com lápis, assim, com muita força, tá? Sempre coloque um pouco menos de peso na mão para você conseguir ajeitar, né? Os tons desejados, né? Os tons as cores, né? Do lápis de cor, você vai sempre montando aos poucos. Para finalizar, né, eu decidi por utilizar um marrom mais quente, mais avermelhado, né, para ajudar a dar um contraste com a cor da jarra, que é um verde mais frio. E é isso, tá? Espero que tenham gostado. Peço também para que coloquem aí curtam o vídeo, tá? Compartilhem, deixe seu comentário.
Críticas são muito bem-vindas, tá? Eu tô aprendendo a mexer nesse negócio, né? Aos poucos estou melhorando isso daqui. E é isso aí, tá? Pode seguir também nas redes sociais aí. E é isso. Até mais.